Meus queridos amados, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Eldo Abreu, pastor da congregação Estênio Gomes, no Parque São José, na rua Einstein, 2692. E quero nessa manhã, nesse início de tarde já, começar uma reflexão que vai ser sobre o livro de Marcos, a partir do capítulo 4, do verso 31 ao 41, mas quero aqui trazer um pano de fundo desse capítulo, porque às vezes a gente já entra direto nesse texto, mas se você abrir o capítulo 4 do livro de Marcos, você vai perceber que ele está falando em parábolas e trazendo parábolas aqui maravilhosas, duas grandes parábolas ele traz para nós aqui. Uma delas é sobre a parábola do semeador, logo após ele vai explicar, e depois ele traz a parábola do grão de mostarda, que tudo aponta para o crescimento, para a fé, que ela é instrutiva, ela ensina, ela capacita, e está trazendo isso para nós. E logo após, ou seja, ele permite que aconteça um sinistro, uma tempestade de vento assole o barco, e ele dentro do barco, mesmo assim alguns discípulos junto com eles temeram, ficaram com medo, ficaram apavorados. E esse texto é um texto que nos traz muitos ensinamentos, muitas lições que são para nós assim fundamentais para que nós possamos, no exercício da nossa vida, do nosso translado existencial, tirarmos algumas lições para a nossa vida, para o nosso deleite espiritual. E aqui, meditando um pouco nesse texto, nós percebemos que Jesus sempre estava envolvido em trabalho de natureza evangelística, em trabalho de natureza de implantação, em trabalho de natureza de uma instrução mais ampla, não só para os seus discípulos, que a gente sabe que ele passou esses anos aqui preparando seus discípulos, seus apóstolos, para uma grande obra depois que ele fosse assunto aos céus. E uma dessas que ele mais trabalhou na vida dos discípulos é a questão da fé. Aquela fé não aquela fé casual, aquela fé instantânea, mas uma fé que vem sendo trabalhada e moldada como um fisicultor que entra muitas vezes em uma academia e precisa ser ali trabalhado, moldado constantemente para que ele possa adquirir aquele shape que ele sempre quis para a sua vida. E aqui nesse texto, no capítulo 4, verso 35, eu trouxe um tema para a nossa reflexão nessa noite, que é que as tempestades não nos impedirá de chegar do outro lado. Às vezes nós temos propostas, nós temos sonhos, nós temos visões, nós temos planejamento, estratégia para alcançar os objetivos, mas muitas vezes acontece o sinistro no meio desse translado, até a gente chegar onde a gente quer atingir o nosso objetivo. Acontece algumas coisas que tentam nos barrar, tentam nos parar de verdadeiramente chegar do outro lado. E lendo esse texto, é um texto muito curto, é um texto apenas aqui de poucos versículos, a gente começa a perceber que é um texto muito profundo, né, para a minha vida e para a sua vida, porque ele começa no verso de número 35, naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra margem. Ou seja, muitos historiadores e teólogos chegam que aquele momento não era um momento propício para se passar para o outro lado, porque já era tarde e praticamente você não teria uma visão adequada daquilo que você veria pela frente, os obstáculos que haveria, louvado seja Deus, de se dispor diante de vocês. Mas o que sabe é que Jesus chama esses discípulos que estavam com ele nos barcos e outros barquinhos ao redor. Às vezes a gente não percebe isso, né? Que não era só aquele barco que Jesus estava, que ia passar do outro lado, mas alguns barquinhos, porque onde Jesus estava sempre havia várias pessoas para lhe ouvir, porque nunca se viu e nunca se ouviu um mestre, um rabino como Jesus, com toda a fluência, com toda a capacidade de ensinar, de instruir, de preparar e também de tirar dúvida, fazendo assim, vamos dizer assim, um paralelo entre Antigo e Novo Testamento, e dizendo que agora no Novo Testamento, tudo no Antigo que era sombra, era apenas lampejo, agora se tornou uma realidade perfeita para cada um de nós. Uma das coisas, primeiro, me chama a atenção no verso 36, que é deixando a multidão, levaram consigo assim como estava. Ou seja, muitas vezes para a gente chegar em alguns
e alguns objetivos em nossa vida, nós precisamos deixar a multidão. Muitas pessoas não têm a tua visão, o teu foco, a tua chamada, e muitas vezes muitas pessoas com a gente atrapalha para chegar em determinado lugar, ou seja, às vezes o translado é um translado difícil, muito complicado, depende inteiramente de você, do seu esforço, e muitas vezes outras pessoas que estão com você na liderança, na igreja, na sua casa, no seu projeto, na sua empresa, ela não coabita com o mesmo pensamento que você, e por isso muitas vezes lhe atrasa. Esse texto de deixando a multidão, né? Ou seja, levaram consigo como estava. Às vezes a gente quer se preparar para muitas coisas e queremos levar muitas coisas com a gente, mas o texto diz, do jeito que ele estava, ele foi. Levaram. E havia também outros barquinhos. É interessante que havia outros barquinhos, né? Tanto Jesus tinha essas pessoas para lhe ouviram ali na praia, como do outro lado, a chegar lá em Genesaré, ou seja, havia outras pessoas, né, esperando para que ele pudesse ouvir. Uma das coisas que a gente aprende nesse texto é que eu tenho que deixar a multidão para chegar do outro lado. A segunda coisa é que despedir a multidão vai fazer parte da minha vida. A terceira coisa, nós precisamos entrar no barco. Há muitas pessoas que não querem entrar em um projeto, não querem entrar no barco, porque tem medo do barco afundar, tem medo do barco não suportar as ondas, as tempestades de vento que vão vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e prefere ficar à margem, prefere ficar na areia, prefere ficar, louvado seja Deus, como um espectador e não um coadjuvante. Ele quer ficar de fora, apenas assistindo. E hoje na igreja, no seio da igreja, nós temos muita dificuldade em chamar pessoas para participar do ministério, da liderança da igreja, porque muitos não querem mais estar envolvidos, né? Ou seja, mostrar a cara para poder desbravar, para poder ser um bandeirante no evangelho, e muitas vezes está ali de forma apenas como espectador, apenas ali, louvado seja Deus, um pouco distante da realidade do que é o cristianismo e o cristianismo que vivemos hoje. Mas nós precisamos estar no barco. É preciso sair da areia e se aventurar às águas profundas. Às vezes nós conhecemos e sabemos que existem pescadores de vários tipos, aqueles que pescam de anzol, né, na beira de um rio, na beira de um riacho, no córrego, e aqueles que são mais profundos, que encaram, louvado seja Deus, águas profundas, peixes grandes, e muitas vezes passa vários dias e noites e meses, né? Ou seja, nessas pescarias para pegar peixe grande. Tem pessoas que também já estão acostumadas a apenas ficar à margem, à beira de um lago, e não quer se aventurar de forma nenhuma entrar em uma jangada. Um dia eu estava na praia, mas a minha esposa ali na cidade de Cascavel, e lá eu vi aquele jangadeiro entrando de mar dentro. Eu fiquei impressionado, abismado, e eu digo, meu Deus, que coragem, meu Pai, como é que as pessoas entram dentro de um negócio desse para enfrentar um mar tão bravio dessa forma, para que amanhã possa voltar e retornar de novo, trazendo seus molhos. Eu fiquei impressionado, e esse texto aqui é um texto que Jesus está chamando para que nós deixamos a multidão, entrarmos nos barcos, porque o desafio vai ser muito grande. Eu não só tenho tempo de fazer o que você, mas se envolver. Quando o tempo faz que Deus te chama e você ainda está na margem. Esse texto é um texto interessante, eu trouxe algumas lições. Às vezes Deus quer que a gente saia da morbidade, quer que a gente saia do divã, quer que a gente saia da zona de conforto, para que a gente possa, na realidade, navegar, experimentar, degustar coisas mais profundas, né? Coisas mais íntimas de Deus. Ele chama a gente para isso, né? Que quem entra no barco tem que entrar no itinerário de Jesus. Isso aqui eu estive meditando durante essa semana, isso veio à minha mente, ao meu coração. Às vezes a gente traça para a nossa vida um itinerário. Os nossos pais traçaram um itinerário, talvez fizeram um esboço para a nossa vida. A gente também fez um esboço para chegar a uma certa idade, ter uma vida tranquila, organizada, e parece que o vento, as tempestades não deixaram chegar, louvado seja Deus, a esse lugar. Ou seja, às vezes paramos com um projeto de vida, paramos, louvado seja Deus, com planos, né, da nossa adolescência, quem sabe da nossa juventude, porque não conseguimos a priori chegar, porque a tempestade era muito grande, louvado seja Deus,
contra a nossa vida. Mas interessante que quando Jesus está no barco, a diferença acontece. Às vezes queremos entrar em águas profundas, queremos navegar em águas profundas, queremos, louvado seja Deus, trilhar caminhos difíceis e complicados, quando Jesus não está no barco. E quando ele não está no barco, qualquer vento, qualquer tempestade vai fazer com que esse barco, ou seja, a nossa vida, né, ela vá de água abaixo, ou seja, ela afunde, ela naufrage. Mas o segredo desse texto é porque Jesus está, mesmo que estivesse dormindo, aparentemente dormindo, né, ele está no barco conosco, né? Outra coisa, no barco não é sinônimo de ausência de problema. Às vezes a gente entra na igreja, aceita Jesus como nosso Salvador, né? E às vezes os evangelistas dizem assim, olha, venha para cá que os problemas acabaram, né? Ou seja, aqui é o lugar de restauração, de misericórdia, de ensino, aqui onde você vai ser instruído, lapidado, moldado, trabalhado. Às vezes apresenta um cristianismo só de flores, né? Só de jardins, mas muitas vezes não apresentamos um evangelho de sertão, onde nos deparamos apenas, louvado seja Deus, com matas secas, apenas com arbustos, ou seja, às vezes nos deparamos com coisas que a gente pensa, meu Deus, mas eu vim para cá para passar pelo que eu estou passando, do jeito que eu passei quando eu não estava aqui, só que há uma diferença, Jesus está conosco no barco, ou seja, a tempestade haverá, o vento forte se fará presente, mas a presença de Deus na tua vida será o diferencial, como foi na minha vida, na vida da minha casa, dos meus filhos. Quem entra no barco terá experiência inesquecível com Jesus. Às vezes tem pessoas que vivem as experiências dos outros, contos dos outros, os sonhos dos outros, mas nunca tiveram suas experiências pessoais e reais com a pessoa de Jesus Cristo. E é hora, meu amado, minha amada, meu querido, que está me ouvindo nesse momento, é hora de mergulhar nas profundezas do Espírito, aleluia, do Espírito Santo. Quem entra no barco tem essas experiências inesquecíveis, porque as experiências dos outros não servem muito para mim. Glória a Deus, eu tenho que ter as minhas próprias experiências com Deus. Quem entra no barco verdadeiramente sabe que ele tem poder, louvado seja Deus, de emanar, porque Jesus está presente nesse barco. Não entre num barco onde Jesus não está, porque senão esse barco vai naufragar. Quem nunca ouviu falar, quem nunca assistiu do Titanic, e a frase que o construtor disse, nem Deus afunda esse barco, apenas um iceberg, né, que desprendeu, foi ali e afundou aquele barco e todo investimento, né, que as pessoas investiram naquele grande barco. Quem entra no barco, irmão, não dá para pular dele. É interessante, Jesus estava num barco, Jesus estava dormindo, o vento, louvado seja Deus, fez com que as ondas passassem por cima do barco. E esse sono de Jesus era um sono assim tão tremendo, porque quando a gente percebe que a água está entrando na nossa casa, nós estamos molhando nossos pés, quando a gente percebe que existe na nossa casa uma goteira, a gente já se incomoda e já se levanta. Mas aqui é diferente. Jesus estava tranquilo, porque não há nada no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo temporal, que Deus, que Jesus não tenha controle. A gente percebe que apenas uma palavra dele, o vento se aquieta, o mar se acalma, porque todo o poder foi dado a ele, transferido para a sua igreja, para mim e para você. O barco com Jesus é um lugar seguro, é um lugar protegido, é um lugar amparado. Já diz o Salmo 46, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que temerei, ainda que o improvável aconteça. Nada parar a obra que Deus tem na tua vida. Isso aqui é profético. Alguém tentou te parar, alguém tentou te barrar, circunstâncias adversas tentaram te parar, roubar teus sonhos, roubar, louvado seja Deus, o desejo de entrar no barco e seguir esse caminho com Jesus. Quantos apontamentos, quantos questionamentos, quantas indagações, mas o Senhor está presente, louvado seja na tua vida, te levantando de novo, glória a Deus, e dizendo para você que se você estiver com Ele no barco, você vai chegar, aleluia, no porto seguro. Jesus nessa noite pergunta, ou melhor dizendo, nessa tarde, nesse dia,
Pergunta, louvado seja Deus, para vocês. São essas perguntas que eu quero fazer para você. Quem te chama nesta tarde, nesse dia, nesta noite, louvado seja Deus, pela sua vida, é Jesus. É Ele que te chama para entrar no barco. Quem te chamou tem poder, tem domínio sobre tudo e sobre todos. Sabe por quê? Porque Ele criou o mar, o vento e tudo que existe pelo poder da sua palavra, irmãos. Pelo poder da sua palavra. Criou Deus, no princípio, Bereshit bara, os céus e a terra. Ele é o mantenedor e o sustentador de todas as coisas que existem. Ele sabe que tu é e conhece as tuas lutas, as tuas dificuldades. Ele vai se levantar no tempo dele, na hora dele. Os discípulos disseram: não te incomoda que perecemos? Que sono é esse? Que negligência é essa? Por que o Senhor não vem ao nosso encontro nesse momento tão difícil, tão complicado? Às vezes a gente quer dizer a Deus a hora e o momento que Ele vai entrar na nossa vida. Mas, irmãos, o tempo é dele, a hora é dele, o cromos, o caróis, é dele. Ele sabe a hora que entra, Ele sabe até onde você pode suportar para que Ele possa vir, louvado seja Deus, te socorrer, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que Ele vai se levantar em favor da sua casa, glória a Deus, da tua família, dos teus negócios. Não desista, não pare. Deus está com você. Você vai sair dessa turbulência, desse vento e dessa agonia em nome de Jesus, porque Jesus está com você. Não tente enfrentar as tempestades existenciais. Não tente sozinho. Mas quando Jesus está com você, você vai sair desse momento de luta, de inquietação, de dificuldade, de ansiedade, de depressão, porque Ele está com você. O tempo de abundância vai chegar na sua vida, o tempo de tranquilidade, porque depois de uma tempestade vem, louvado seja Deus, o marasmo, vem a calma, glória a Deus. Depois da tempestade, meus amados irmãos, aí vem as ondas tranquilas sobre a sua vida. Mas o segredo nesse texto é: Jesus tem que estar no barco. Eu não sei quanto tempo você tem perdido, quantos caminhos que você tem tentado chegar e não chegou em lugar nenhum porque Jesus não está no barco. Chame Jesus para estar com você. Não desanime, Jesus está no barco, Ele está ao seu lado. Não seja tímido, tenha fé, não permaneça na margem, entre no barco. Quem é este para você até agora? Quem é esse que até o mar e o vento te obedece? O que aprendemos com essa passagem? Primeiro, que as tempestades são imprevisíveis. É imprevisível. Às vezes está tudo bem na nossa vida, está correndo tudo bem. De repente acontece um sinistro, de repente acontece uma coisa inesperada e desestrutura todo o ambiente, né? E nos deixa às vezes sem palavras, sem entender o momento, as circunstâncias, o porquê nos sobreviveu tudo isso. Mas Jesus está no controle. Que as tempestades são inadministráveis. Ou seja, a tempestade de ódio espiritual não se vence com sapiências humanas. Jesus tem que estar presente, Ele tem que ser o meu guia, o meu tutor, o meu curador, o meu orientador. Elas são pedagógicas. Aqui, irmãos, eu queria me deter mais, mas já está longo o vídeo. Irmãos, elas são pedagógicas, instrutivas. Ela nos lapida, nos molda. Às vezes passamos por algumas dificuldades em nossa vida e não entendemos o porquê passamos, mas deixam lições profundas na alma, tanto para nós que passamos, como com aqueles que estão de lado, ou seja, os barquinhos que nos seguem, que nos vê, muitas vezes de longe, distante, estão tirando lições profundas daquele momento que você passa sem entendimento. Mas o tempo te dará a resposta em nome de Jesus. Ela revela, louvado seja Deus, livramento de Deus em nossa vida.
elas são pedagógicas, elas são instrutivas, ela nos revela verdadeiramente quem é Deus. Porque fico questionando quem é este? Os discípulos já estavam com ele há mais de 3 anos. E quem é este que até o céu e o mar obedece, que tem domínio no reino espiritual, que tem domínio no reino temporal, que tem poder, louvado seja Deus. Ele está tratando o vento e a tempestade como um menino, ele está dando um cascudo, como diz aqui no Ceará. Ele está, aquieta, acalma-te, eu estou aqui, eu vou resolver as tuas causas. Queridos, eu quero te pedir para você meditar nesse texto e aplicar na sua vida nos momentos de depressões, no momento de instabilidade, seja financeira, seja física, seja moral, seja amorosa. Chama Jesus para entrar com você. Chama Jesus para fazer parte dos teus projetos, dos teus planos, da tua família, das tuas finanças. Chama Ele. Ah, pastor, mas vai vir dificuldade? Vai vir problema? Vai. Mas vai vir livramento, vai vir solução para a tua vida. Em nome de